Fala pessoal, eu sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje domingo, né? Estamos finalizando aqui a semana David Bowie. Foram 7 vídeos, esse é o 7º, todos em homenagem ao nosso camaleão do rock, em homenagem ao nosso grande ídolo, um dos maiores artistas que já pisaram sobre a face da terra. Eu vou falar sobre o disco dele que eu mais gosto, que é o Station to Station. Aqui é David Bowie, isso daqui é uma edição especial que saiu em 2010. Depois eu vou mostrar o que tem aqui. E eu gosto muito de falar sobre a discografia do David Bowie porque ela é muito rica, né? O David Bowie meio que vai para todos os lados, lança um disco techno, lança um disco disco, lança um minimalista, enfim, cada hora ele pensa uma coisa, até o último disco dele, né? Um disco que aí ele meio que colocou umas pitadas de jazz lá, épicos, de 10 minutos de duração. E esse disco, inclusive, acho que é o que mais lembra, se você pegar a carreira do Bowie toda, é o que o Black Star, eu acredito que se o Bowie falou, vou fazer um disco parecido com um da minha carreira, eu acho que foi o Station to Station. Mas antes de falar sobre ele, falar um pouquinho sobre o início da carreira do Bowie. A carreira do Bowie é engraçada, né? Porque ela começou no pátio da escola. E por que eu estou falando isso? Porque ele teve uma briga, uma discussão lá com um colega dele, e o colega meio que golpeou lá ele com um compasso geométrico perto do olho. Ele ficou com uma das pupilas paralisadas e acabou tendo esse negócio de um olho meio azul, o outro meio castanho, né? E eu acredito que a carreira do Bowie tenha começado nesse episódio, porque é aí que começa todo esse estilo meio andrógeno, meio diferentão do David Bowie, né? E no início dos anos 60, o David Bowie era David Jones. Ele vestia terninhos mod, investia no rhythm and blues e participou de diversos grupos como The King Bees, The Manish Boys, The Lower Thirds, The Buzz. Em 1966, o The Monkees começou a fazer muito sucesso com o seriado deles na TV e existia o David Jones do The Monkees, era um dos integrantes. O Bowie já pensou logo, porra, vou mudar de nome porque fica difícil, né? Eu no início da carreira e esse cara aí explodindo no The Monkees com o mesmo nome. E foi assim que ele virou David Bowie. Ele fechou logo um contrato com a Deeran Records e lançou o seu primeiro disco, auto-intitulado, de 1967. Foi um disco que escorregou nas paradas. Escutando ele hoje, né, sob um olhar assim, o benefício da retrospectiva, você vê que realmente o Bowie parecia que não sabia exatamente o que ele queria fazer. A impressão que dava é que ele tinha muitas ideias na cabeça, mas não sabia como ia compor aquilo num disco. Às vezes eu tenho a impressão, ele não sabia se queria ser mod ou se queria ser um Bob Dylan do Reino Unido. É longe de ser ruim esse disco, tinha hits, coisas legais, mas realmente não aconteceu. E o que ele fez? Ele se reinventou, como sempre, cada disco ele se reinventou até o final. Aí ele lançou Space Oddity, né? Que aí já tem, a faixa título já é o hino, né, sei lá, se você falar rock, espaço sideral, Space Oddity, me lembro quando U2, aquela turnê do 360 graus, eles entravam no palco ao som dessa música, cheio de letras inteligentes, aí você via realmente, esse é o David Bowie, né? Tanto que eu acho que no fundo o David Bowie meio que considerava o primeiro disco dele mesmo o Space Oddity. Eu não sei, ele lançou recentemente um box com todos os LPs dos 5 primeiros anos de carreira dele. Esse primeiro disco ficou de fora, inclusive, começou a partir do Space Oddity na caixa. E depois, em 71, veio o Hunky Dory, que tem a música do Bowie que eu mais gosto, que é Life on Mars. Top 5 da minha vida, sem dúvida nenhuma, essa música. Depois veio The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Eu me lembro que no ano passado eu fiz um vídeo sobre um livro, Zigology, que que o livro discorre exatamente só sobre essa fase do Bowie, né? Porque como ele criou essa nova persona dele, né? Porque foi um personagem, no último show ele até se despediu como se fosse um suicídio na frente do público. E eu acho que o rock dos anos 70 de fato começa nesse disco do Ziggy Stardust. Depois ele lançou o Wild Insane, um disco clássico, aquela foto dele com um raio no rosto. Aí foi o Diamond Dogs. O Diamond Dogs é um disco meio de soul, assim, uma sonoridade diferente.
o David Bowie sempre se reinventando, ainda mais depois no Young Americans, que aí ficou mais forte essa pegada do soul, tudo. E esse disco foi a deixa para o Station to Station, que é de 76. Acho que muita gente pensava que no Station to Station o Bowie meio que ia assim mais a fundo nesse negócio do soul, meio funk, do Young Americans, mas ele resolveu fazer um trabalho completamente diferente. São apenas 6 faixas, mais ou menos como Black Star, que são 7, né? O Bowie sempre é econômico, é difícil, assim, talvez alguns trabalhos dos anos 90, sim, mas de um modo geral os discos do David Bowie não têm gordura, né? E ao mesmo tempo que ele só tem 6 faixas, você pode falar que ele é um verdadeiro épico, porque nesse disco meio que ele atira para todos os lados de maneira brilhante. A impressão que eu tenho é que ele poderia pegar uma faixa só e essa faixa meio que fazer um disco todo, meio que com a sonoridade inspirado nessa faixa, mas não, ele juntou tudo no Station to Station, funk, krautrock, avant-garde, por exemplo. Tem soul em Stay, né, que ele já estava fazendo no Young Americans. Tem rock no TVC 15. Segundo Bowie, essa música fala sobre uma televisão que come no sentido literal a sua namorada. A bateria do Dennis Davis é fantástica nessa música. Tem pop no Words in a Wing, que eu adoro. Disco, Golden Years. Ele já estava lá meio que chegando naquela coisa, um prenúncio do Let's Dance, né, nos anos 80. A faixa título meio que tem tudo misturado, Station to Station, com uma pegada meio krautrock, né? O David Bowie mais uma vez antecipando sonoridades. Esse disco para mim meio que apresenta tudo que o pós-punk, alguns poucos anos depois, ia mostrar. Isso era uma época, esse disco o Bowie estava muito deprimido, ele tinha acabado de se separar, estava bebendo muito, cheirando muita cocaína. Os biógrafos do Bowie dizem que esse disco é o disco mais barra pesada dele nesse sentido, né? Com essa coisa da vida pessoal dele meio que aos frangalhos. Ele estava fascinado por discos voadores, ocultismo, Adolf Hitler, estava estudando muito essas coisas, e isso está tudo aqui, um disco que o Joy Division, Talking Heads, Human League, todo mundo bebeu na fonte. O Carlos Alomar, que é o guitarrista que participou das gravações, ele classifica esse disco como o ápice de uma fase experimental da carreira do Bowie, e tão experimental que ele se dá ao luxo de terminar o disco com Wide is the Wind, que é uma música que já tinha sido gravada pela Nina Simone. Ele fez uma gravação completamente diferente, não dá nem para comparar as duas. Chega a ser emocionante você ouvir a voz do Bowie meio desgastada, meio cansada, cantando essa música. Ele estava muito vulnerável, né, como eu falei, por causa desses problemas na vida pessoal. E vou mostrar essa edição aqui do Station to Station, eu falei, saiu 5 anos atrás, 6 agora, e saiu uma maior também com LP, tudo, mas eu me lembro que era cara pra caramba, eu me contentei com essa. Mostrar aqui algumas coisas aqui do encarte, a foto dele, aqui, eu gosto muito dessa foto de baixo aqui, nosso Thin White Duck. O que mais? Aqui ele no palco na turnê. Porque o que é legal dessa edição especial é que além do CD remasterizado, aqui mostrar essas fotos aqui também. Além do CD remasterizado, tem um CD duplo que é um show da turnê. O show gravado no Nassau Coliseum, 76, e é um show curto, quer dizer, curto não, o CD duplo tem umas 16 músicas. Para mim esse é o melhor CD ao vivo do Bowie, melhor do que Stage, que eu venero. É um disco muito legal, então essa edição especial tem essa vantagem. Você vê, ele começa com Station to Station, aí tem Fame, Queen Beach, Life on Mars, 5 Years, Changes, Diamond Dog, aí termina com Rebel Rebel e Jean Jane. Enfim, grande disco, terminando aqui a semana David Bowie. Mas não se preocupa não, que David Bowie estará sempre entre nós aqui no canal da Fidelidade. Volta e meia eu vou voltar a ele para falar sobre outros discos, livros, shows, filmes. Graças a Deus ele deixou uma obra magnífica.
tanto em termos de quantidade como em qualidade, né? Em 69 anos mesmo, entre 2003 e 2013 que ele ficou recolhido sem gravar nada, ele deixou um material muito grande pra gente. Esse é o Station to Station. E deixa aqui embaixo no comentário, que eu falei tanto que esse é meu disco predileto do Bowie, eu quero saber qual é o seu, né? E é isso, amanhã a gente está de volta aqui no canal da Fidelidade com mais um Top 5, programação normal, vídeo todo dia como sempre. E salve David Bowie, que ele estará para sempre aqui com a gente. Tchau.